Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando a aplicabilidade das normas constitucionais, que se relaciona à questão dos graus de eficácia, de que forma as normas constitucionais podem ser aplicadas. Embora existam vários critérios e várias teorias quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, aqui nós vamos trabalhar as duas mais importantes. A primeira, construída no final do século XIX por um autor americano de nome Thomas Cooley, e a segunda, da segunda metade do século XX, por um autor italiano de nome Vézio Crisafulli, que foi trazida para o Brasil pelo professor José Afonso da Silva. Pois bem, de acordo com a teoria de Cooley, as normas constitucionais seriam ou autoaplicáveis ou não autoaplicáveis. Ou seja, as normas autoaplicáveis seriam aquelas que poderiam ser aplicadas sem depender de qualquer outra norma infraconstitucional posterior. Já as normas não autoaplicáveis seriam aquelas que dependeriam de uma norma infraconstitucional posterior para ser aplicada. Cooley dirá que a maior parte das normas constitucionais são não autoaplicáveis, dependendo do legislador infraconstitucional, o que gera um problema para a teoria, pois a Constituição ficaria sempre na dependência de normas infraconstitucionais. Por isso que essa perspectiva teórica ela foi abandonada e na década de 50 foi construída uma outra perspectiva do autor italiano de nome Vézio Crisafulli, que foi trazida para o Brasil na década de 60, final da década de 60, pelo professor José Afonso da Silva. Então, o professor Zé Afonso dirá, a partir da perspectiva de Crisafulli, que o problema não é de aplicabilidade das normas. Todas as normas constitucionais são aplicáveis. O problema é do grau de eficácia, ou seja, até que ponto essa norma pode ser aplicada, qual o grau de eficácia dela. Então, nós teríamos as normas de eficácia plena, que são aquelas que têm a máxima eficácia e, portanto, são imediatamente aplicáveis. O exemplo aí é o artigo 5º da Constituição, em razão do parágrafo 1º do próprio artigo 5º, que assim estabelece. Teríamos normas de eficácia contida ou redutível, que são aquelas que apresentam eficácia plena, mas que a própria Constituição reduz ou autoriza a redução da eficácia por meio de norma infraconstitucional. E aí, enquanto não vier essa norma reduzindo a eficácia da norma constitucional, ela é de eficácia plena. Um exemplo são as normas relacionadas ao direito de greve. E, por fim, as normas de eficácia limitada, que são aquelas que têm a eficácia mais baixa, a menor eficácia, porque elas apenas impedem que normas anteriores adentrem no sistema jurídico por meio da não recepção, ou então elas possibilitam a declaração de inconstitucionalidade por violação a elas. Daí a eficácia negativa. Essas normas de eficácia limitada, elas podem ser de princípio institutivo, ou seja, normas que criam órgãos, entidades, instituições, ou as chamadas normas programáticas, que são aquelas que instituem programas, metas, objetivos a serem atingidos pela comunidade. E aí, exemplos de normas de princípio institutivo, nós encontraremos nos artigos 89 a 91 da Constituição, que estabelecem a criação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. E as normas programáticas nós podemos citar como exemplos o artigo 3º da Constituição ou o artigo 196 do texto constitucional, esse último que trata do direito
à saúde, né? Então, as normas de eficácia limitada, elas têm apenas uma eficácia negativa e, portanto, a menor eficácia dentre essas diversas espécies normativas. Tá? Então é isso, pessoal. E aí, no nosso próximo capítulo, na nossa próxima unidade, ao final, nós faremos uma crítica tanto à ideia de mutação constitucional, quanto também à ideia da aplicabilidade das normas constitucionais. Até lá!